de uma maneira geral, tudo isso, e eu gostaria de me deter um pouco mais sobre, apesar de ter falado sobre isso, sobre a sensação dos antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. É uma conclusão óbvia, uma vez que o Senhor tem o propósito de escrever toda a Escritura, e se há um fim, ou seja, se há o ponto máximo dessa Escritura toda a ser escrita, não há necessidade de se reescrever mais Escritura. Então, consequentemente, os modos como Deus se revelou para trazer a sua palavra cessaram quando a Escritura cessa de ser apresentada, ou seja, de ser revelada. Isso é uma consequência lógica. Nós vimos isso, vimos alguns textos, vimos algumas afirmações, mas eu acho, acrescentando mais, e até também aproveitando a oportunidade para apresentar o que é a profecia na Escritura, porque quando nós entendemos o que é a profecia, o que é o profeta, nós entendemos claramente esse tipo de afirmação da nossa confissão de fé, que cessou aqueles antigos modos de Deus se revelar ao seu povo, a sua vontade ao seu povo. E eu gostaria de mostrar isso. Provavelmente nós vamos levar aí, viu, Lucas, 2 domingos, ou no máximo 3, não sei, vai depender também do tempo que nós temos, né? Então, hoje eu vou me comprometer a terminar 12:30, Então, provavelmente aí uma ou duas escolas, 2 classes, para nós terminarmos isso, termos isso como, claro para nós, tá? Eu não vou falar sobre tudo. Na verdade, eu até dei um resumi aqui algumas coisas, deixei de falar de algumas coisas, né? Mas eu vou indicar uma literatura para isso, tá? Onde nesses livros você vai ter um aprofundamento mais abrangente, tá? Confirmando essa afirmação da nossa confissão de fé. Vamos orar para a gente começar. Eu vou pedir para o Davi orar para a gente. Deus Santo, Pai Eterno, louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Por isso que estamos aqui hoje, Pai. Te agradecemos também pela Tua palavra que foi exposta a nós, pelo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos alimentado, tem nos instruído, nos santificado pela Tua palavra. E nesse momento, mais uma vez, alegres por mais uma oportunidade, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e molde, Senhor Deus, as nossas mentes, o nosso caráter, Pai, para que sejam mais parecidos com o nosso líder. Fala, Senhor, a nós, fala também às crianças lá na classe, no catecúmeno, que Teu Espírito, Pai, seja derramado sobre nós, à medida em que Cristo nos é apresentado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, muitos hoje, erradamente, né, creem que Deus ainda fala como falava no passado, né? Quando a gente fala assim, Deus fala por meio da palavra, Deus fala no coração do homem por meio do Espírito Santo, né? Deus fala por meio da revelação natural, né? Mas quando nós afirmamos que os antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo cessaram, nós estamos dizendo que Deus não fala mais da maneira como falou no passado, por meio de sonhos, visões e profetas. Então, deixem a experiência de vocês de lado. Porque se a gente for falar aqui de sonho e visão, eu também já tive muito sonho e visão. Não do jeito que fala por aí, né? Já sonhei, às vezes as coisas acontecem, mas isso não tem nada a ver com revelação, não. Tá? Não tem nada a ver com revelação. Tá? A nossa confissão de fé, como eu acabei de ler, é clara quando diz que, pela necessidade da revelação, de Deus se revelar e revelar a sua vontade, Ele escreve ela toda, e quando Ele escreve ela toda, ela se torna, ou seja, a revelação escrita se torna indispensável, consequentemente não há mais a necessidade de novas revelações, né? Por isso que a nossa confissão de fé diz, isto torna indispensável a Escritura
tendo cessado aqueles antigos modos, Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Os teólogos de Westminster, nós vimos, né, alguns anteriormente, entendem que o propósito de Deus era deixar a sua palavra, vontade, revelada ao escrevê-la toda, dando aquele conhecimento necessário à salvação. Então, por isso foi o Senhor servido em diferentes tempos, diferentes modos, revelar e declarar a sua igreja aquela vontade, e depois para a melhor preservação, propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. E que por isso, ao escrevê-la toda, não haveria mais a necessidade de novas revelações, pois seu propósito seria o registro, e sempre esse aspecto do registro, ele é apresentado até mesmo no decorrer da história da revelação. Abra aí Lucas capítulo 16, verso 29. Quando Lucas escreve, você tem aí a plenitude dos tempos, você tem aí a continuidade da revelação na plenitude de Cristo, ou seja, o segundo pacto, Deus estabelecendo a igreja por meio dos apóstolos, e aí nesse momento você tem uma continuidade. Mas mesmo nessa continuidade, o propósito de Deus é que essas coisas ficassem escritas, e era nessas coisas que eles tinham que se fundamentar. E a própria revelação que vinha era fundamentada naquilo que já tinha sido apresentado. Eu não sei se vocês sabem, quando Paulo prega, quando Pedro prega, eles têm ali a Septuaginta na mão. Ou seja, a Bíblia que eles usavam era o texto grego do Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, que é chamado de Septuaginta. Quem conhece a história foram aqueles 70 sábios, né, da biblioteca, me esqueci o nome dele, de Alexandre o Grande, que dando continuidade, eu acho que foi Filipe o pai dele, não me lembro agora se foi Filipe ou foi Alexandre, foi Filipe, que dando continuidade ao império que ele estabelecer, né, ele pega esses homens, são 70 pessoas, 70 sábios de uma biblioteca, e começam a traduzir a Bíblia do Velho Testamento para o grego, porque ele entendia a relevância desse e de outros documentos também, mas em especial da Bíblia. Olha o que diz Lucas 16, 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Aqui é a parábola parábola não, né? Alguns dizem que é parábola, outros dizem do rico e do Lázaro. Percebam que ele pede alguma coisa extraordinária da parte de Deus para que os seus familiares ouçam a palavra de Deus. E Deus diz que não. Eles têm a palavra ao alcance deles. E que palavra era essa? Moisés, a lei, o Pentateuco e os profetas. Abra Isaías capítulo 8, verso 19 e 20. Isaías é um profeta, o movimento profético aí, ele está em plena atividade. Entenda, plena atividade não é festa de profeta como você vê em muitas igrejas neopentecostais, não é nada disso. As coisas aconteciam esporadicamente, não era a festa como tem uma igreja que é a festa dos milagres. Isso aí é quem pega a Bíblia e lê a Bíblia sem entendimento nenhum, acha que a coisa está acontecendo ali como se fosse, sei lá, uma partida de futebol, né? Mas não é assim. Você vai ver que de um capítulo de Atos para outro, às vezes passa 10 anos, cronologicamente falando. Então, que às vezes, por vezes a gente lê, a gente acha que aquilo aconteceu uma coisa atrás do outro, 1 minuto depois estava acontecendo aquilo. Não é bem assim. Olha o que diz aqui Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem: consultai os necromantes, os adivinhos, que chirleiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O que você vê aqui? Você vê o profeta apontando a Escritura Sagrada como fonte de instrução e ensino para a vida. Se nós olharmos aí o verso 16 desse capítulo, olha o que ele diz: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos.
E nesse verso aqui, o profeta, em resposta a uma admoestação divina, lá nos versos 12 a 15, está reafirmando sua dependência de Deus, como revelado na Escritura, e desafiando os que o seguem a fazer a mesma coisa. John Oswalt, comentando esse verso, ele é um comentarista, ele comentando Isaías, ele diz assim: em cada época, a igreja precisa ouvir essa palavra outra vez, pois a parte da palavra escrita, qualquer luz que o cristianismo tenha, não passa de trevas. Como nós havíamos falado anteriormente, né, apesar aí da exposição do capítulo 1 da Confissão de Fé, compreender o movimento profético, ou seja, quem é o profeta, o que é profecia, qual o propósito delas, né? Qual o propósito da profecia, essas coisas vão trazer mais facilidade e entendimento dessa afirmação que a Confissão de Fé fala, tá? Da cessação desses dons miraculosos e a cessação da profecia como forma de Deus se revelar. E a gente até já deu uma palhinha, abram aí Hebreus capítulo 1, verso 1, nós vamos partir daqui, mais uma vez, tá? Para entender o movimento profético. No capítulo 1, verso 1, a palavra do Senhor em Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado de muitas formas aos pais, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Pronto. Esse verso 1 aqui vai dizer que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas antes de falar por Cristo, por meio de Cristo. E aqui ele vai deixar muito claro, né? Ou seja, em outros textos, melhor dizendo, mas também aqui também, lá no finalzinho do capítulo 2, nós vamos ver como são essas muitas maneiras, de Deus se revelar. Como Deus se manifestava ou se revelava aos seus profetas. Abra Números capítulo 12, verso 6. Ele se manifestava por meio de sonhos, quando esses profetas estavam dormindo, ou por meio de visões, quando eles estavam acordados. E aí diz que um êxtase de Deus. Aí o pessoal pega aí essa palavra êxtase e acha que o que eles tinham era o que os profetas pagãos tinham, e que está mais próximo do demonismo e possessão demoníaca do que visão de Deus, né? Quando João teve aquela visão do Senhor, ele aquela coisa, aparece assim na frente dele. Como foi com Pedro, que está sentado lá no eirado e aquilo aparece na frente dele, e Deus falando com ele por meio daquela visão e aquelas coisas. É como se fosse uma tela de cinema. Olha o que diz Números capítulo 12, verso 6. Esse texto é interessante porque Deus vai repreender, né, Arão e Miriam. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Aqui fica muito claro que a maneira como Deus se manifestava, ou seja, como Hebreus está dizendo, outrora, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, era por meio de sonhos e visões. E é interessante aqui, porque no caso de Moisés, isso não acontecia, porque Moisés pertencia a uma classe distinta de profeta, uma classe maior de profeta. Se você for pegar os comentaristas, né, e as pessoas que escrevem sobre isso, eles dizem que o profeta clássico na Escritura é Moisés. Moisés é o profeta clássico. Não que os outros não sejam profetas, mas ele pertencia a uma classe distinta de profetas. E aí a gente já pode fazer aquela ligação, né? Quando ele diz assim, olha, depois de mim vem um profeta semelhante a mim. Para que ele estava falando? Cristo. Ele pertencia a uma classe distinta de profetas. E por que essa classe distinta? Porque Deus falava
boca a boca com ele. Olha o que ele diz: não é assim com o meu servo Moisés, verso 7 e 8, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas. A maneira como Deus falava com Moisés era diferente. Os profetas, eles ouviam a voz de Deus por meio de sonhos e visões. Às vezes visões conturbadas, como o próprio João, ali no Novo Testamento, né? Muita coisa ele estava vendo, não sei se ele estava entendendo, mas ele estava descrevendo. Algumas coisas o profeta tinha, a gente chamado na teologia sensus plenium, ou senso completo. Às vezes ele entendia que aquela profecia ali, né, se relacionava a um momento da história, mas ela extravasava o tempo, e às vezes não. Às vezes ele não tinha esse senso pleno. Por quê? Porque às vezes eram coisas enigmáticas que eram trazidas pelo profeta. Mas com Moisés não era assim. Deus não falava por meio de parábolas, parábolas não, né? Enigmas, visões às vezes, né? Aí você pega ali Jeremias, você vê carruagens, você vê rodas de fogo, não, ele claro com Moisés, né? Aí diz assim, pois ele vê a forma do Senhor, não fala por enigma, fala boca a boca. Essa era a forma de Deus falar com os profetas, sonhos e visões. E por que Deus fala ao homem? Porque o homem tem a necessidade de ouvir a respeito da salvação. Todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus, a sua vontade necessária à salvação. Por isso o Senhor se agradou em diferentes tempos de revelar de que forma a sua palavra. Por esses meios. Para que esses homens escrevessem e que essa palavra ficasse registrada. Para dar aquele conhecimento de Deus, a sua vontade necessário para a salvação. Foram com esses instrumentos que a revelação de Deus chega ao homem, por meio de modos extraordinários ao homem. Isso não podia chegar de outra forma. Por quê? Primeiro porque era uma revelação divina. Havia necessidade de um mediador. Se Deus se manifestasse ao homem da forma como ele se manifestava no Éden, juízo. Você vê lá no Monte Sinai, fogo. E aí dizendo assim, fala você, Moisés, senão a gente vai morrer. Quem tocar no monte morre. Moisés sobe e não morre por quê? O que Moisés era? Melhor não. Moisés era um tipo de Cristo. E é pela graça e pela misericórdia de Deus que ele subia, falava com Deus, e o Senhor não o consumia, porque sobre ele estava a cruz de Cristo, que queria se revelar ainda. Então Deus só podia se revelar desse modo ao homem, de forma extraordinária, de forma portentosa. E aquilo que é o conhecimento de Deus só poderia vir dessa forma. Hoje nós temos o conhecimento de Deus, vou até citar isso. Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque a palavra está escrita. Porque você tem o conhecimento dessa palavra, porque o Espírito Santo aplica esse conhecimento na sua vida. Aí por isso que você tem a mente de Cristo. Porque se não fosse assim, você não teria. Uma pessoa ímpia que não tem a mente de Cristo, e não consegue compreender a Escritura, nem aceitá-la. Abre Êxodo capítulo 3. Eu quero começar a mostrar para vocês essa estrutura profética no Velho Testamento. Êxodo capítulo 3. Os capítulos 3 e 4, eles vão nos dar essa visão do que é o movimento profético e do que é o profeta. Vamos lá, Êxodo capítulo 3. Dos versos 1 a 6 de Êxodo 3, Deus se encontra com Moisés pela primeira vez, Aí o verso 2 diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então você vê aqui o encontro, de Deus com Moisés, isso pela primeira vez. Dos versos 7 ao verso 12, nós vamos ver aí o chamado de Moisés.
E aí nós vamos começar a ver o que é o profeta, o que é a mensagem profética, delineada aqui e desenvolvida em toda a Escritura. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o profeta, ele é um enviado de Deus. Olha o que o verso 10 vai dizer. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha o verso 13. Disse mais Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser, o Senhor Deus de meus pais me enviou. Então a primeira coisa que nós precisamos entender do profeta é que ele é um enviado de Deus. É Deus quem está enviando, mandando o profeta. E aí nós precisamos entender o que significa a palavra profeta. A palavra profeta no hebraico é nabi ou navi, que significa porta-voz, orador, consequentemente profeta, aquele que fala da parte de Deus. É o que nós vemos aqui. Eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Ele é um enviado de Deus, ele é um porta-voz de Deus, um orador de Deus. Ele vai trazer um discurso, uma fala que não é sua, mas de Deus. Eu não vou falar sobre isso, mas quero só abrir um comentário aqui, que o movimento profético, ele imitava um comportamento cultural da época, que era o comportamento de um mensageiro. Então, quando o movimento profético se estabelece, ele se estabelece com os elementos culturais que são apresentados ali. Se ele é um porta-voz, ele é um orador, ele é um mensageiro, ele vai fazer as vezes de mensageiro. E o mensageiro, quando tinha uma mensagem de um rei para um outro rei, ou de qualquer outra, culturalmente, o que eles faziam? Se você chegar e falar assim para ele, manda uma mensagem, um bilhetinho, hoje até por e-mail, né? Manda um bilhetinho pro fulano aí que eu quero que ele saiba. Aí você bota lá, escreve sem pontuação, coloca PF, por favor, sei lá, essas práticas que nós temos ali de mensagens rápidas, né? Naquele tempo, o sistema de mensageiros, o sistema de correios da época, era muito interessante. Por quê? Primeiro que o mensageiro, quem é militar aí sabe disso, não tinha mensagem escrita. Porque no meio do caminho o inimigo podia pegar e descobrir a mensagem. A mensagem era gravada. E ele reproduzia ipsis literis o que o senhor dele, o rei dele, dizia. Então por isso que era na primeira pessoa. Entende? Por isso que era na primeira pessoa. Você vê esses movimentos proféticos aí, pelo menos no meu tempo era assim, né? A pessoa fechava o olho. Eu já vi disso. Eu, Senhor, Ixi, é papagaiada. Você vê que é uma imitação, um simulacro medíocre, não entendendo o que significava o movimento profético e a parte cultural que isso existia. Então o cara ia lá, o profeta ia lá, o mensageiro ia lá e falava literalmente o que aquela pessoa dizia. Por quê? Porque a mensagem não era dele. Hoje em dia não, se eu mandar uma mensagem, o cara vai pensar que sou eu que estou falando. Aí você tem a necessidade, não foi eu que estou dizendo não, é fulano. A maneira que você fala, a construção verbal, os pronomes, né, que você usa muitas vezes, parece que a mensagem é sua. Naquela sociedade, na cultura, uma mensagem era transmitida ipsis literis. Você gravava literalmente o que aquela pessoa falava e transmitia para que se ficasse notório claramente que era uma mensagem que não era sua, você era apenas um mensageiro. Então voltando para cá, o profeta, que é o porta-voz, que é o orador, é aquele que tem uma mensagem divina para proclamar. Abra Jeremias capítulo 1, verso 7. Ele é um porta-voz, ele é enviado. Enviado para quê? Porta-voz é aquele que fala no lugar de alguém, para trazer uma mensagem. E que mensagem é essa? Uma mensagem divina. Olha o que diz Jeremias capítulo 1, verso 7. É o chamado de Jeremias. Mas o Senhor me disse, não digas, não passe de uma criança, porque a todos que eu te enviar, irás.
e tudo que eu te mandar falarás. Então você vê claramente aí que ele é enviado para transmitir uma mensagem, e uma mensagem da parte de Deus. Continuando, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar do Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca. Por que ele toca na boca? Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Veja como a vocação de Isaías é semelhante aqui à de Jeremias. Se você abrir Isaías capítulo 6, versos de 5 a 9, Isaías chega diante de Deus ali, ele vê o Senhor no alto e sublime trono ali, na morte, na época que o rei morre, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor. Aí um dos serafins voa, trazendo uma brasa que tira do altar e toca na boca dele, e isso representa que a iniquidade dele e o pecado dele foi tirado, porque era um pecado que ele classifica como de lábios impuros. Por quê? Porque ele seria um porta-voz. Aí ele diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Vai e dize a este povo. Uma mensagem. O profeta trazia uma mensagem de Deus. Eu estava preparando esse estudo, e aí eu sei que às vezes as pessoas podem achar isso supérfluo, mas isso é extremamente importante. Alguns detalhes, sabe, que se juntam, que são assim reveladores. A palavra para profeta era nabi. O profeta, ele profetizava. O verbo profetizar no hebraico, ele é denominativo. Aí o cara, o que significa isso? Eu não conhecia também com esse nome, eu tive que pesquisar. Conhecia com outro nome, mas que é Nabás. E Nabi, que é o profeta, é o substantivo. Ou seja, o que significa? O substantivo gerou o verbo. O que isso significa? Para um bom professor de português, linguística, isso é uma ferramenta assim, fora do comum, a gente chega até a babar. Significa dizer que esse verbo não existia antes do profeta. Pô, pastor, não estou entendendo. A palavra profetizar, ela só vem a existir por causa do profeta. Não estou entendendo. Ou seja, essa prática de profetizar não existia antes de que se estabelecesse um profeta. Não foi o contrário, não são verbos, não foi um substantivo derivativo, ou seja, o verbo exigia, aí criou-se, a partir daquela prática, um substantivo que apresenta aquele verbo, ou seja, a função existiu primeiro do que a ação. Primeiro existiu-se aquele que... É como numa profissão. A profissão, ela só surge porque o profissional surgiu primeiro. Mas na nossa sociedade é o contrário. Geralmente a prática, meu pai era contador, e ele era do tempo que não existiu faculdade de contabilidade. As pessoas faziam contabilidade no ensino no ensino técnico, vamos dizer assim. E aí o cara ia fazer. Aí depois que se tornou pela prática da contabilidade o profissional contador. É diferente. A prática só existe porque se estabeleceu alguém. Sabe o que significa? Significa que tudo que está relacionado à profecia vai ser entendido a partir do profeta e não da profecia em si. Ou seja, para entender a profecia no Velho e Novo Testamento, nós precisamos olhar para o munus do profeta. Pois quem não é profeta não pode profetizar. É isso.
Quem não é profeta não pode profetizar. É somente esses que podem falar dessa forma. Não é a forma que todo mundo falava e criou-se aí alguém que agora oficialmente vai fazer aquilo que todo mundo fazia. Não, é o contrário. Surgiu primeiro o profeta para que a profecia pudesse se manifestar. Isso aí vai mostrar o seguinte: não é qualquer pessoa que profetiza. E só quem pode profetizar é o profeta. Ninguém mais pode fazer isso. Aí você vê, por exemplo, alguns textos na Escritura que confirmam isso pela sua divergência. Saul, quando profetizou, estará Saul entre os profetas? Por quê? Porque ele profetizou. A gente sabe que teve um contexto específico ali, para mostrar que Deus estava ungindo aquele homem como rei. E aí diz que nunca mais profetizou. Por quê? Porque ele não era profeta. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque somente algumas pessoas exerciam essa função, esse munus, e tinham essa ação. Porque o profeta ele é comissionado diretamente por Deus de uma forma extraordinária para nós humanos. No Novo Testamento, o profeta é literalmente aquele que fala antes. E mais uma vez, olhando ali para a construção da palavra, né? Que no grego é profeteis. Aí agora eu estou trabalhando com grego, não com hebraico. É uma preposição pró, que significa antes, e uma palavra junto a essa preposição que significa femi, que significa tornar conhecidos os pensamentos de alguém, declarar. Então, nesse conceito, nós podemos afirmar que o profeta é aquele que antes torna conhecidos os pensamentos e a vontade de Deus para este mundo. Já trazendo um conceito de profeta à luz da Bíblia. Abra 2 Coríntios capítulo 2, versos de 6 a 16. O verso 6, ele vai dizer assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? 2 Coríntios 2, 6 a 16, o verso 16. Não, então deve ser 1 Coríntios. Eu sempre erro isso aqui. O computador. Culpa do computador, viu? Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios 2. É a primeira? Depois eu tenho que apagar isso aqui. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você for ver o capítulo 2, ele vai falar sobre o quê? Pregação. Pregação. Paulo era um profeta também. E a gente vai ver isso mais adiante. E ele diz que eles tinham a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque nós temos a palavra de Deus. E essa palavra foi trazida por quem? Por esses homens. Que homens? Profetas que profetizavam. A definição do léxico do Novo Testamento é a seguinte, são as seguintes: alguém que, movido pelo Espírito de Deus, e por isso seu instrumento ou porta-voz, solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração, especialmente aquilo que concerne a eventos futuros, e em particular tudo que se relaciona com a causa e o reino de Deus e a salvação humana. Essa é uma definição. Depois eu vou dar mais outras. Levando em consideração a definição dada, Moisés está tornando conhecida a vontade de Deus a Faraó. Abra lá, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Eu tenho que marcar aqui, porque senão eu vou botar aqui. Nós vimos que Moisés é profeta. Nós vimos que ele tem uma mensagem divina. Nós vimos que
O Senhor o estabeleceu para esse propósito. E qual é a profecia de Moisés? Lembra que profetizar está ligado ao profeta? Então, tudo que o profeta fala nesse contexto é profecia, porque é a mensagem de Deus. Então, olha lá, quando ele diz aqui, 10: vem agora e te enviarei para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para vir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Verso 15: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. A mensagem de Deus, ele é o porta-voz. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, levando em consideração a definição dada, Moisés está tornando conhecida a vontade de Deus a Faraó e ao povo de Deus, e finalmente também a igreja de Deus. Inicialmente aqui ele é enviado a Faraó, e agora ele é enviado aos anciãos para falar uma mensagem diferente da de Faraó. Faraó, deixa aí meu povo. A mensagem para o povo: eu vou libertar vocês. Então, a vontade de Deus está sendo conhecida primeiramente para Faraó e agora e para a igreja. E olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 15, verso 4. Olha o que ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, a profecia nos foi dada para termos paciência e consolação e esperança. Propagação da verdade para o mais seguro estabelecimento conforme a igreja. A profecia. Então nós vimos que o profeta é enviado de Deus. Ele é porta-voz, ou seja, ele fala em seu lugar. Ele é aquele que proclama uma mensagem divina, ou seja, divinamente inspirado. Isso aqui é divinamente inspirado. O Senhor vosso Deus me enviou a vós outros, este é o meu nome internamente, assim serei lembrado de geração em geração. Vai ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor de vossos pais, Deus de Isaac, me apareceu, em verdade vos tenho visitado, e visto que vos tem sido feito. Isso é revelação de Deus, isso é mensagem divina, e é uma mensagem divinamente inspirada. Então, o profeta, enviado de Deus, porta-voz, fala em seu lugar. Ele é aquele que proclama uma mensagem divina. Então, nesse conceito que nós já vimos, o que seria uma profecia? Se o profeta é aquele que proclama uma mensagem divina, e essa mensagem é a profecia, e essa profecia é o conteúdo, né, da fala do profeta. Então, o que seria a profecia? É esse conteúdo. É o conteúdo que o profeta proclama. É profecia. O que Moisés está falando aqui é profecia. Ele está revelando o nome de Deus, está revelando o propósito de Deus, ele está revelando muitas coisas a respeito de Deus. A bondade de Deus, a compaixão, a misericórdia, a dor, vamos dizer assim, né? De ver o seu povo sofrer. Está tudo sendo revelado aqui. O léxico do Novo Testamento dá as seguintes definições de profecia. Olha o que ele diz: discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito. Nós estamos vendo isso aqui. Ou para revelar coisas escondidas. Também, o Senhor está revelando o seu nome, especialmente pelo pronunciar de eventos futuros. E aqui, de uma certa forma, ele está fazendo isso, porque ele está dizendo que vai fazer, vai libertar o povo. Outra definição, são várias definições de profecia: predição de eventos relacionados com o reino de Cristo e seu iminente triunfo, junto com as consolações e admoestações que pertencem a ele. E é interessante porque o caráter futurístico da palavra, ele está
iminente, ou seja, exclusivamente ligado, quando se fala do futuro, com o reino de Cristo. Quando essas coisas não estão relacionadas ao reino de Cristo, isso é paganismo. Tá? Então, todos os eventos futuros na Bíblia, descritos, têm um propósito. Romanos capítulo 15, verso 4. Paciência e consolação pelas Escrituras, para que tenhamos esperança. Fora disso, é paganismo. É necromancia, é adivinhação. Pode ter um caráter cristão, mas é isso. Tá? Então vamos lá. Outra definição de profecia: o dom e discurso dos professores cristãos chamados profetas, ali no Novo Testamento. Os dons e expressões desses profetas, especialmente das predições das obras que instaurarão o reino de Deus. Muitas vezes nós estamos vendo que a própria igreja, erradamente, liga a profecia exclusivamente a eventos futuros. Quando você fala de profeta, de profecia, aí o pessoal, a coisa que aconteceu, o que vai acontecer. Mas ela não se restringe a isso, a prever eventos futuros. Mesmo que esses eventos futuros sejam constantes nas Escrituras, pois estão relacionados com o reino de Deus. Mas nós não podemos limitar a profecia a eventos futuros. E essa é a visão popular que se tem do profeta. Alguém que fala do que vai acontecer. Aí você vai para a Escritura, né? Aí você tem lá no Velho Testamento, o profeta é chamado de vidente. Pronto, vidente é aquele que tem visão. Aí você já... E por quê? O profeta também é chamado de vidente. Porque sempre o profeta, que era portador de Deus, recebia uma mensagem por meio de visões. Daí denominá-lo vidente no início. Não é dessa forma como nós vimos lá, que Deus fala com os profetas, por meio de sonhos e visões? Mas Moisés era diferente. Deus falava com ele boca a boca. Claro, ele deu os 10 mandamentos, claro. Mas por que o profeta era chamado de vidente? Porque todas as vezes que Deus falava com ele, falava por meio de visões. Diferente do que foi com Moisés. Diferente como era no Éden. Vamos pegar alguns textos que falam sobre isso. Eu vou pedir aí para alguns irmãos para a gente rapidamente passar por eles. Alguém abre em 2 Samuel 24:11, outro abre em 1 Crônicas 29:29, outro em 2 Crônicas 29:25. 2 Samuel 24:11, 1 Crônicas 29:29, 2 Crônicas 29:25. Metade das ocorrências dessa palavra no Antigo Testamento, vidente, elas estão relacionadas a uma pessoa particular, indicando o ofício profético. 2 Samuel 24:11. Olha, pois, meu pai... Não é ao levantar-se de manhã, veio a palavra do Senhor. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que... Pronto, já pode ser. Indicando seu ofício profético. E aqui a gente mostra o que é esse ofício profético. Uma mensagem que estava sendo transmitida. 1 Crônicas 29:29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade. Então percebam que essa expressão usada aí aponta para um ofício profético, para aqueles que eram profetas. E o último texto, 2 Crônicas 29:25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaudes e arcos, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, que este mandado veio do Senhor, por intermédio de seus profetas. Percebam que nesses versos nós temos tudo o que nós vimos anteriormente a respeito do profeta, enviado de Deus
porta-voz do Senhor, aquele que fala da parte dele e que traz uma mensagem que é divina. E é interessante porque no Antigo Testamento nós temos 3 termos distintos para profeta. Um que a gente já viu, que é o Navi ou Nabi, o outro é o Roé e o outro é o Rosé. Rosé é um termo derivado do verbo rasa, que significa olhar, ver, contemplar e aí profetizar. Roé é um termo que deriva de uma outra palavra hebraica, Ra'á, que significa ver, olhar. Então, esses termos juntos apresentam diferenças que vão apontar para a pessoa do profeta e para aquilo que ele faz. Ou seja, o vocábulo Nabi ressalta a função objetiva e ativa do profeta. Ele é o porta-voz, é o mensageiro do Senhor, proclama uma palavra. Os outros termos, Roé e Rosé, que são traduzidos por vidente, enfatizam de um outro lado o elemento subjetivo. E que elemento seria esse? A recepção da revelação divina pelo vidente. Uma visão. Então, todas as vezes que esses termos eram usados, a ênfase, quando se usava Nabi, ele queria chamar a atenção para aquele homem que era o mensageiro do Senhor. Mas quando você usava profeta, que era no hebraico Roé ou Rosé, ele estava evidenciando o quê? A visão do profeta. Abra aí 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5. E assim esses termos, eles rodavam, semanticamente em torno de quem era o profeta e da forma como ele recebia essa palavra. Diz assim: propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, e Deus o fez prosperar. Abra aí Ezequiel capítulo 1, verso 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quedar, se abriram os céus e tive visões de Deus. E o último texto, ainda em Ezequiel capítulo 8, verso 3, diz assim: estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tocou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Então percebam, o profeta era aquele que tinha uma mensagem do Senhor, e essa mensagem de Deus vinha por meio de visões de sonhos. Muitas vezes esses sonhos também se caracterizavam como visões. Agora, olha como Paulo vai falar da profecia. Abra 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. O profeta é aquele que fala da parte do Senhor, ele que tem uma mensagem. Não é? Olha o que ele diz: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O caráter da profecia não é a predição do futuro. Quando ela prediz o futuro, esse futuro está relacionado ao reino de Deus, as suas consolações, todas as coisas que estão relacionadas a esse reino. Mas ela é muito mais do que isso. Porque a profecia, ela exorta, ela edifica e ela consola. E é nesse contexto que os eventos futuros se encaixam. Olha o que Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O que é a profecia? É a palavra de Deus. Pastor, só levou esse tempo todo para dizer isso? Porque a gente esquece. Profecia é a palavra de Deus. Isso aqui é profecia. As narrativas são profecias. Os evangelhos são profecias. Porque
Porque é a revelação de Deus. Quem escreveu essas coisas? Foram os santos homens, os profetas, ou amanuenses dos profetas, que registraram aquilo que estava sendo trazido à igreja. E esses aspectos que nós vimos aqui podem ter um caráter de futuro, presente ou passado na profecia, pois o seu propósito é exortar, edificar, consolar, dando conhecimento da vontade e dos propósitos de Deus. E aí você tem uma gama de profecias no Velho Testamento que não são e não estão relacionadas a nenhum futuro. Estão relacionadas ao reino de Deus, mas não estão relacionadas a nenhum futuro. Abra aí, rapidamente. Vamos correr aí, porque eu quero terminar aqui em 5 minutos. Terminar isso que a gente tem para pelo menos uns 10. Vai dar. Vamos lá. Eu vou ser rápido. Isaías, capítulo 1, verso 1 e 2. Eu vou abrir aqui que eu não coloquei. Vou ter que correr eu mesmo. Vamos lá. Isaías, capítulo 1, verso 1 e 2. Visão. Então ele teve uma visão. Isaías estava lá, sentado lá, não sei aonde, aí daqui a pouco, pum, abre-se uma imagem na frente dele, como aconteceu com Pedro. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Josias, Jotão, Acais e Ezequias. Que visão é essa? Ouvi, ó céus, dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O que tem de futuro aqui? Nada. Presente. Deus sabia como estava o coração dos homens. Por mais que fosse uma coisa presente, é sobrenatural, é extraordinário. Porque Deus está falando do coração desses homens. Por fora, igreja, joia. Igreja presbiteriana de Ponta da Areia, joia. Beleza, pastorzão, a igreja, coração, de que me serve a multidão das ofertas de vocês? Deus estava vendo o coração dele, e o profeta agora é aquele que expõe aquilo que estava oculto ao coração dos homens. E às vezes ao coração dessas pessoas mesmas. Depois você vê claramente, com o decorrer da história de Israel, que isso se torna muito claro o pecado do povo. Mas o que nós estamos vendo aqui? A exortação, a edificação, por parte da profecia, de uma visão. Aí você abre o capítulo 2 de Isaías. É uma outra visão. Palavra que em visão veio Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá. Pronto, agora a visão vai para o futuro. Ele está vendo o futuro. E que futuro é esse? Relacionado comigo? Não, com a igreja. Não é nada a respeito de você. É a respeito do Evangelho, da igreja de Cristo, do reino de Deus, que você está incluído. Por que eu estou falando isso? Porque essas profecias modernas, elas não se coadunam com a palavra de Deus, mas com os movimentos proféticos pagãos, em que as pessoas vão querer saber o que vai acontecer com a sua vida, que dinheiro ele vai ganhar, com quem que ele vai casar, com quem que... E aí você vê isso no meio da igreja muitas vezes, porque algumas coisas parecem semelhantes. É lógico, parece diabo, né? Aí você vê assim... Vai, Oséias, toma uma mulher de prostituição e se casa com ela. Aí chega um irmãozinho na igreja, não aqui, né? A igreja reformada. Eu tive uma revelação do Senhor. Você tem que casar. Aí a escola mais feia da igreja, coitado. Cuidado dele, né? Não é assim. O casamento de Oséias não diz a respeito dele, nem da vida dele, mas da igreja. E toda a profecia, ela foi dada assim. Ela não fala a respeito de indivíduos, mas fala de Cristo. O que o casamento de Oséias representa? A união de Deus com o seu povo. Um povo adúltero, rebelde. São essas coisinhas que
que nos fazem rejeitar o que nós temos visto até mesmo, infelizmente, dentro das nossas igrejas. Abra aí Jeremias capítulo 2, verso de 1 a 19. Nós vamos ler todo o capítulo, ou todos esses versos, mas só para mostrar, eu acho que esses dois eu tinha mais, né? Mas só esses dois aí já é suficiente. Aí diz assim, visão, né? Porque no capítulo passado, no capítulo anterior, ele teve uma visão de Deus. Aqui a visão continua. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Profecia, por meio de uma visão, mas não fala do futuro, fala do passado. Está lembrando do passado de Israel. E vai falar do seu pecado. Mas também nós vemos as profecias falando de coisas futuras. Jeremias capítulo 23, verso 5. E essa é a forma como mais simplesmente nós encaramos uma profecia. E que profecia é essa? Profecia sobre o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor. De quem que ele está falando? De Cristo. Em que levantarei a Davi um renovo junto, e rei que reinará e agirá sabiamente, executará a justiça e a juízo na terra. De quem que ele está falando? De coisas futuras, de um rei, de um governo. Mas que governo é esse? É desse mundo? É um governo que vai continuar a política aí do Jair Bolsonaro? Não. É um governo que representa o governo de Deus sobre esse mundo. Abra aí Jeremias capítulo 51, verso 44. Olha, eu não sei nem quantos séculos antes Jeremias está do nascimento do Senhor Jesus. Mas bota aí alguns, viu? E pode ser generoso. Porque entre Malaquias e o Evangelho tem 400 anos. 400 anos. Que a gente chama de 400 anos de silêncio. Então vamos lá. Jeremias capítulo 51, verso 44. Diz assim: castigarei Abel na Babilônia, e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Interessante que ele usa o verbo no passado, e é uma tática, vamos dizer assim, uma estratégia, uma estilística, para mostrar que aquela coisa futura vai acontecer. Uma outra maneira, uma maneira bem própria da língua deles, de expressar essa certeza de um evento futuro, usando o verbo no pretérito. Babilônia caiu, Babilônia cairá, Babilônia caiu. É como se o profeta estivesse olhando para o futuro e vendo o que estava acontecendo. Por isso que ele faz desse jeito. É muito interessante essa questão literária na Bíblia, viu? Muito, muito, muito boa mesmo. Se você não prestar atenção muito, você se perde nisso. Mas é fora de série. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que o profeta não é aquele que fala do futuro em si, mas que antecipa um futuro que está relacionado com o reino de Deus. Ele exorta, ele consola, ele edifica. O profeta não é um adivinho aos moldes do que vemos hoje, do que vemos do paganismo em geral. Abra 2 Crônicas, capítulo 33, verso 6. Vai dizer assim, estou chegando no final, tá? Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Hinnom. Eu cismo de trocar o nome desse cara aqui por Malaquias. Toda vez que eu vou citá-lo, é Manassés, eu falo Malaquias. Então, se um dia eu fizer isso, por favor, me desculpem, viu? Mas eu não sei porquê, toda vez eu mudo. Queimou os seus filhos como oferta no vale de Hinnom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria. Ele adivinhava para quê?
Por que uma pessoa quer adivinhar o que é o seu futuro? Não é isso? Não é isso? Aí o povo de Israel, eu quero saber o meu futuro, eu vou lá no profeta. Não, você não ia ter isso. Não ia ter isso. Porque o profeta não tinha essa perspectiva. Isso é paganismo. Saber o que vai acontecer na minha vida, se eu vou me casar, se eu vou morrer, se eu vou viver, se eu vou ter um carro, se eu vou ter uma... Isso é paganismo. Você passar na rua, a mulher quer ler minha mão? Ou melhor, ela, posso ler sua mão? Já fizeram comigo, cigano. Posso ler sua mão? Dá. Aí quer pegar lão, quer ler e tal. Eu me lembro que eu fiz até uma graça com um negócio desse aí uma vez. Não lembro, mas foi engraçado, mas eu não lembro o que era. Vai ler minha mão, por quê? Porque eu sabia do que. O que vai acontecer? Olha isso aqui, ó, vida longa, e tal, isso aqui é dinheiro, e tal. Aí você ficou olhando assim, cara, dinheiro tá difícil aqui, né? Cara, não existe isso. A Bíblia em momento algum tem essa perspectiva. O vidente não era uma pessoa que ia mostrar para você qual era o seu futuro. Mas era isso aqui que Manassés queria. Era agoureiro, praticava feitiçaria. Quando eles queriam ouvir a voz do Senhor, o que acontecia? Eles iam procurar quem? Quando Josafá se encontra com Acabe ali, né? E aí, os falsos profetas estavam profetizando de outros deuses, Baal e supostamente do próprio Deus. Vem cá, não tem nenhum profeta do Senhor aqui não para dizer se o povo de Deus vai sair à batalha e será vencedor? Não é porque Josafá queria que o seu reino, e aí ele fala, aí o profeta, não, essas coisas estão relacionadas com o reino de Deus, exclusivamente. Quando chegam para ali, para a mãe de Sansão, dizem assim, e o pai diz, você vai ter um filho, aí vem, entra na igreja, você vai ter um filho. Isso é macaquear a palavra de Deus da pior forma que tem, entendeu? É você pegar um quadro, assim, grosseiramente falando, de Rembrandt e pedir para o Daniel pintar. Copia aqui, Daniel. É isso. Por quê? Porque todas as vezes que predições estavam relacionadas a nascimento de criança, eles apontavam para Cristo, para aquele que ia libertar o povo de Deus, antecipando o que nós acabamos de pregar aqui na cruz do Calvário. Eles eram tipos de Cristo porque libertavam o povo, e eram imperfeitos porque Deus queria mostrar que Ele era o único que poderia fazer aquilo que homem nenhum conseguiu fazer. E mesmo fazendo, eles não permaneceram até o final, porque eram homens e porque apontavam para aquilo que era mais perfeito. Praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. O profeta não tinha esse propósito, satisfazer a curiosidade das pessoas, mas trazer a mensagem de vida e salvação. E é nesse entendimento que Moisés é comissionado a fazer. Abra aí Êxodo capítulo 5, verso 1. Ele deveria dizer a Faraó que ele deveria libertar o seu povo, e isso era uma profecia. Olha o que diz. Disseram, pois, Moisés e Arão, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. A palavra do profeta era uma profecia, pois era uma palavra de origem divina, inspirada, que declarava os propósitos de Deus. E os meios pelos quais Deus fala eram sobrenaturais, por meio de sonhos e visão de Deus aos profetas. Porque não seria de outra forma que essas mensagens chegariam a esses homens.
eles não teriam capacidade de desvendar ou de saber aquilo que Deus iria fazer. Será que Moisés tinha ideia daquilo que Deus ia fazer antes de Deus fazer? Antes de Deus se revelar a ele? Ele teve medo, não sabia nem que estava na frente dele. Será que aqueles anciãos de Israel... Não, nós estamos esperando que Deus nos liberte, porque Ele vai nos libertar. Quem disse isso? Qualquer afirmação que nós fazemos hoje da palavra de Deus, ela vem da palavra. Às vezes a gente não entende isso, porque nós temos a mente de Cristo, a palavra revelada. Eles não tinham, e esse conhecimento estava chegando a eles de que forma? Por meio das visões dos profetas. Não era a profecia, era o profeta. Por isso um termo denominativo, profetizar. Por quê? Porque estava relacionado ao munos profético. O profeta é instituído para que a profecia exista. Sem profeta não há profecia, humanamente falando. E aí, queridos, nós vemos quem é o profeta, o que ele proclama, o modo como essas coisas chegam a ele. E aí nós vamos ver no capítulo 4. Abra aí o capítulo 4 de Êxodo. Onde as coisas portentosas se encaixam que esses homens de Deus faziam. Coisas que chamamos de dons extraordinários. O capítulo 4 vai nos mostrar porque essas coisas, porque esses sinais acompanhavam o profeta. E aí nós vamos perceber que os sinais apontam para a incredulidade. Para a incredulidade. Por isso que o crente não pode ver por sinal, ele tem que ver por fé, por meio da palavra. Isso aí a gente vai ver na próxima semana. Capítulo 4, nós vamos ver onde se encaixam esses dons extraordinários. Nós já vimos a maneira da palavra chegar, de forma extraordinária. Mas você vê o profeta fazendo coisas portentosas. Você vê Moisés, abrindo o mar vermelho, caindo chuva, Em que isso se relaciona? É lógico que aqui tem um aspecto específico de juízo. Mas em que isso se relaciona com a profecia? Nós vamos ver na próxima semana. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu sou muito bom, vocês não entenderam nada.